A história do tarô. A história do tarô é fascinante e repleta de camadas de significados, mistérios e interpretações culturais ao longo dos séculos. Embora hoje seja associado à adivinhação, o tarot começou de maneira muito diferente, como um jogo de cartas. Origens: o tarô como jogo. O tarô tem suas origens na Europa do século XV, mais precisamente na Itália e na França. Nessa época, o tarô não era usado para adivinhação, mas como um simples jogo de cartas chamado taroche. Essas cartas foram inspiradas em baralhos tradicionais, como o baralho comum de hoje. O baralho de tarô é composto por 78 cartas, divididas em dois grupos principais. Arcanos maiores: 22 cartas incluem cartas como o mago, a sacerdotisa, o louco, a morte e o sol. Essas cartas representam arquétipos poderosos e temas universais da experiência humana, como transformação, sabedoria e jornada espiritual. Arcanos menores: 56 cartas similar às cartas de baralho comuns. Os arcanos menores são divididos em 4 naipes: espadas, copas, ouros e paus, e contêm cartas numeradas de 1 a 10, além das cartas da corte, rei, rainha, cavaleiro e valete. Essas cartas representam aspectos mais cotidianos e práticos da vida. O jogo e o contexto medieval. O tarô como jogo de cartas se espalhou por várias regiões da Europa. Na Itália renascentista, por exemplo, ele era jogado nas cortes e em ambientes nobres. O objetivo do jogo variava, mas era uma forma de entretenimento para a elite. Durante este período, as ilustrações nas cartas eram ricamente detalhadas, mostrando figuras mitológicas, religiosas e sociais que eram parte da visão de mundo da época. Não havia ligação com práticas esotéricas ou adivinhação nesse estágio inicial. Transição para o esotérico, século XVIII. Foi apenas no século XVIII, na França, que o tarô começou a ser associado ao ocultismo e à adivinhação. Um dos principais responsáveis por essa mudança foi Antoine Corte de Gerbert, um intelectual francês. Ele acreditava que as cartas de tarot continham sabedoria antiga do Egito, ligada ao deus Toto, e que as imagens das cartas eram uma forma de transmitir esse conhecimento oculto. Apesar de suas teorias não terem base histórica sólida, elas capturaram a imaginação popular. Isso abriu caminho para a associação do tarô com práticas esotéricas, astrologia, cabala e numerologia. O tarô e a adivinhação. Com o tempo, o tarô começou a ser usado como uma ferramenta de adivinhação. Pessoas passaram a consultar o baralho para buscar respostas sobre o futuro, a vida amorosa, a saúde e o trabalho. O tarô começou a ser visto como uma representação simbólica da jornada da vida humana, em que os arcanos maiores mapeavam a trajetória espiritual e os arcanos menores, os desafios e as alegrias do dia a dia. Nessa fase, baralhos icônicos foram criados. Um dos mais influentes foi o tarô de Marsella, que se tornou a base para muitos dos baralhos posteriores. Além disso, no final do século XIX e início do século XX, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, uma sociedade secreta de ocultismo, contribuiu para a popularização do tarô como uma ferramenta de magia e meditação. O tarô Rider-Waite, século XX. Um dos baralhos mais conhecidos e amplamente usados hoje é o tarô Rider-Waite, criado em 1909 pelo ocultista britânico Arthur Edward Waite e ilustrado por Pamela Colman Smith. Este baralho popularizou as imagens simbólicas que conhecemos hoje, com cenas complexas e cheias de significados ocultos em cada carta. Diferente de baralhos mais antigos, o tarô Rider-Waite deu maior importância às imagens nos arcanos menores, facilitando a interpretação visual de todas as cartas. O tarô hoje. Hoje, o tarô é usado de muitas maneiras. Ele pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, meditação ou adivinhação. Algumas pessoas o veem como uma forma de acessar o inconsciente, enquanto outras o consideram uma maneira de conectar-se com energias espirituais ou cósmicas. Embora não haja evidências que liguem o tarô às antigas tradições egípcias ou a outras fontes místicas antigas, o simbolismo das cartas continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Seus arquétipos e significados profundos ressoam porque falam diretamente das experiências humanas, das lutas, conquistas, amores e perdas, em uma linguagem rica em metáforas e imagens poderosas. Símbolos universais. O tarô também se destaca porque seus símbolos são universais.
As cartas do louco, da morte ou do sol, por exemplo, não têm a ver necessariamente com seu significado literal, mas com representações simbólicas de temas como novos começos, transformação ou iluminação. Esses símbolos permitem diferentes leituras, dependendo do contexto e da intuição do leitor. Por que alguns atribuem a origem do tarô ao Egito? Alguns atribuem a origem do tarô ao Egito por causa de teorias esotéricas que surgiram no século XVIII, especialmente as defendidas pelo estudioso francês Antoine Corte de Gerbert. Ele acreditava que as cartas do tarot preservavam símbolos e conhecimentos antigos originários da civilização egípcia, especialmente relacionados ao deus Toto, o deus da sabedoria e da magia. Embora essa teoria não tenha base histórica, Corte de Gerbert argumentou que o tarô era uma herança de uma tradição mística egípcia. Ele sugeriu que o nome tarot derivava de palavras egípcias, e que as cartas continham ensinamentos secretos transmitidos ao longo do tempo. Além disso, no século XIX, ocultistas como Eliphas Levi reforçaram essa ideia ao associar o tarô à magia e à cabala, conectando-o simbolicamente à cultura egípcia. O Egito, na época, fascinava os europeus, visto como um símbolo de sabedoria mística e espiritual, o que ajudou a popularizar essa associação, mesmo sem evidências concretas. Essa visão foi amplamente adotada nos círculos ocultistas e persiste em algumas interpretações esotéricas até hoje. Entretanto, a origem do tarô, de fato, remonta à Europa medieval e renascentista, com raízes em jogos de cartas, não em tradições egípcias. Conclusão: a história do tarô é uma jornada que começa como um simples jogo de cartas e se transforma em uma ferramenta espiritual e esotérica. O poder do tarô não está necessariamente em prever o futuro, mas em oferecer um espelho para nossa própria mente e alma, ajudando-nos a compreender melhor a nós mesmos e os desafios que enfrentamos. Cada leitura é uma nova oportunidade de exploração e descoberta, conectando o passado ao presente, o material ao espiritual. Para mais Instagram @nubisvolshebnik e @magoanubis.